Oi, gente, esse é o terceiro vídeo sobre tabela periódica e hoje a gente vai estudar sobre distribuição eletrônica, como distribuir os elétrons em níveis e subníveis de um elemento químico. O que são níveis de energia? São camadas eletrônicas, são órbitas em que os elétrons estão. Então, eles são distribuídos em vários níveis ou camadas de energia. E em cada nível, o elétron possui uma energia específica. E outra coisa é que em cada camada ou nível, existe um número máximo de elétrons que cabe nessa camada. Então, a gente tem 7 camadas. K é a primeira, L é a segunda, M, N, O, P, Q. Na K só cabem 2 elétrons. L só cabem 8, M 18, N 32, O 32, P 32 e Q tem gente que fala cabe 2, tem gente que fala cabe 8. Por quê? Aqui é a 7ª camada, são daqueles últimos elementos químicos, então é um pouquinho mais complicado. E aí os subníveis de energia. A gente tem 4 subníveis de energia, então quer dizer que em cada nível, dentro dele, vão ter vários subníveis, várias divisões. A gente tem a S, que o número máximo de elétrons é 2, P, que o número de máximo é 6, D, 10, F, 14. Não entendi nada. Como que funciona isso? Vamos olhar aqui pelo diagrama de Pauli. Quem criou esse diagrama foi Linus Pauling, para facilitar a distribuição eletrônica, a ordem energética dos subníveis de energia. Então, vamos olhar a camada K, que é a primeira, por isso esse 1 aqui. Ela tem o subnível S, que cabe 2 elétrons. Mas a camada K realmente só cabe 2 elétrons, então não tem outro subnível. A camada L, que é a segunda camada, tem 2 subníveis dentro dela, S e P. No S cabem 2, no P cabem 6. 2 mais 6, 8. Então, o L, o número máximo, é 8. A M, que é a terceira camada, tem S, que cabem 2, P, que cabem 6, D, que cabem 10. A soma desses elétrons é 18, que é justamente o número máximo de elétrons da M. E assim vai. Então, vamos distribuir os elétrons para ver como é que isso funciona na prática. Vamos distribuir o elemento do oxigênio, que o número atômico é 8, então o número de elétrons também é 8. Então, vamos lá. Eu começo com a camada de menor energia, que é a primeira, depois a segunda camada, que tem uma energia um pouco maior, depois a terceira e assim por diante. Então, vamos começar com a K. 1s2, né? Igual aqui o diagrama. 1s2. Completei a camada K, que só cabem 2 elétrons. Os númerozinhos aqui significa a quantidade de elétrons que eu estou colocando. E aí, eu preciso de mais 6 elétrons, que eu só coloquei 2. Eu vou para a segunda camada, que é a L. 2s2. Agora, eu tenho 4 elétrons. Eu preciso de mais 4. O próximo é o 2p6. Olha que signo na seta. Só que se eu colocar 2p6, vão dar 10 elétrons. Então, eu tenho que colocar 2p4, porque aí 2 mais 2 mais 4 vão dar 8 elétrons. E eu descobri como que é a distribuição do oxigênio. E aí, a camada L não está completa, mas não tem necessidade de estar completa, porque o oxigênio só tem 8, então eu só posso distribuir 8. Mas eu vou completando a camada. O cloro, que tem 17 prótons, então ele tem 17 elétrons, com um pouquinho maior a distribuição, olha só. 1s2, 2 elétrons, já foi, completei a K. 2s2, 2p6, 8 elétrons, então aqui deu 10, eu preciso de mais 7. 3s2 é o próximo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Quando eu coloco, vai dar 12. Eu preciso de mais 5. Quem que é o próximo? 3p. E aí, eu ponho 3p5, porque eu só precisava de mais 5 elétrons. Completei a camada K, completei a camada L,
Não completei a camada M, mas já acabou os 17 elétrons. Eu não posso colocar mais, porque o cloro só tem 17 elétrons. Olha o argônio. O argônio ele tem um elétron a mais que o cloro. Então, onde que eu vou colocar esse um elétron? No 3p6. Porque aqui, ó, 3p6, cabem 6. Aqui tinha 3p5, coloquei mais um. 3p6. Então, é uma configuração parecida com a do cloro, porque só tem um elétron de diferença. E o argônio, ele é justamente um gás nobre. Então, ele completou a camada K, a L e os subníveis da M. Então, ele é um gás nobre estável. Outro jeito de fazer a distribuição eletrônica é usando a tabela. Na tabela, podemos observar um padrão em relação aos níveis e subníveis dos elementos químicos. Então, lembra que a tabela tem várias informações? O número do período é o número de camadas. Os grupos da tabela periódica dos elementos representativos mostram o número de elétrons na camada de valência, né? Que são esses aqui, menos esse aqui do meio. E outra informação é essa aqui. Mostra o subnível da camada de valência. Então, o mais energético, o último subnível, vai mostrar por meio da tabela periódica também. Então, olha o cloro aqui. E5, ele está no terceiro período, então ele tem 3 camadas, 3P5, olha só. E ele tem 7 elétrons na camada de valência, justamente porque ele está no grupo 17. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência e P5, 5 no subnível ou subcamada. Olha o argônio. O argônio está na 18. Então, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. 2 no S e 6 no P, que é o último subnível da distribuição do argônio. Então, esse é um jeito de vocês distribuírem também. É a distribuição eletrônica dos íons, ou seja, quando os átomos ganham ou perdem elétrons. O cálcio, ele tem 20 elétrons. Então, se você contar aqui os numerozinhos de cima, vai dar 20. Só que ele perdeu 2 elétrons. De onde eu vou tirar esses 2 elétrons? Eu vou tirar da camada mais externa, que é o 4s2. Então, eu tirei os 2 daqui e vou ter essa configuração do íon cálcio. O cloro tem aquela configuração que a gente fez mesmo. E aí, quando ganha um elétron, vai para onde? Para a camada, para o subnível mais externo. Então, em vez de P5, eu coloco 1, virou P6. E aí, ele ficou com a configuração igual a do cálcio, 2+, igual a do argônio, que é o gás nobre. Então, por que os átomos perdem ou ganham elétrons? Para ficar com a configuração eletrônica igual a dos gases nobres, porque os gases nobres são estáveis. Então, olha só, o cálcio perdeu 2, ficou com a mesma configuração do argônio. O cloro ganhou 1, ficou com a mesma configuração do argônio. Agora, olha o ferro. O ferro tem uma configuração um pouquinho maior. Ele tem 26 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Em vez do 3D, veio o 4s2 primeiro. Porque a gente está seguindo essa ordem aqui, ó. 3s2, 3p6, 4s2. Depois vem o 3d10. Porque o 4s tem menos energia, ele é menos energético do que o 3D. E isso aqui é em ordem de energia. A gente distribui os elétrons para menos energia. Por quê? Os elétrons precisam de menos energia para ocupar as camadas e as subcamadas. Porque os elétrons vão ocupando os lugares disponíveis que têm menos energia. Então, se o 4s tem menos energia, os elétrons vão ocupar primeiro para depois ocupar o 3D. E aí deu 26. Aqui era 3D10, mas só precisava de 6 os 3D6. E aí virou ferro 3+, perdeu 3 elétrons. De onde eu vou tirar esses 3 elétrons? Da camada mais externa. Quem que é a camada mais externa? O 4. O 4 é mais externo que o 3. Mas o 3D é mais energético que o 4s. Então, primeiro eu vou tirar daqui. Só que precisa de mais um, né? Que eu tirei só 2 e é ferro 3+. Aí eu vou tirar
aqui. E aí fica 3P6, 3D5. Tirei esse e tirei um daqui. Então, eu tiro da camada mais externa, que não quer dizer que é a mais energética. Então, eu quero que vocês façam algumas atividades. Fazer um resumo desses 3 vídeos, resolver a lista de exercícios que eu vou colocar na descrição do vídeo, ler os textos sobre o conteúdo de qualquer apostila que vocês quiserem, qualquer livro, mas eu também vou disponibilizar uns textos sobre tudo que eu falei nesses 3 vídeos. E aqui é um documentário muito legal sobre a história da tabela periódica em Mendeleev. Tá no YouTube, mas não tem legenda, infelizmente. E esse aqui é um aplicativo sobre a tabela periódica que eu vou mostrar um pouco para vocês agora. Então, gente, esse aplicativo da tabela periódica é uma tabela interativa. Você pode clicar em qualquer elemento químico e ver a foto, ver o nome em latim, o ano da descoberta, quem descobriu. A camada de elétrons, a distribuição eletrônica, olha, com os desenhozinhos, o GIF, número atômico, densidade, ponto de fusão em Celsius, Fahrenheit, Kelvin, ponto de ebulição, espectro de emissão, várias características interessantes. Olha lá o raio, afinidade eletrônica, tudo que a gente estudou. E aí tem outras coisas, tem listas de raio atômico, elétrons, prótons, massa, né, o peso atômico, olha só, crescendo conforme passa os elementos químicos. Tem tabelas de solubilidade, algumas coisas são pagas, mas tem muita coisa legal, gratuita. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do meu vídeo. Qualquer dúvida, já sabem, pode me mandar mensagem, e-mail, colocar nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.